Olá, quarta-feira, 1º de junho de 2022. Eu sou Ingrid Bart e este é o Câmara Rio Notícias, segunda edição, que hoje tem os seguintes destaques. Câmara do Rio realiza a primeira audiência pública territorial para discutir a revisão do plano diretor da cidade para a área da região central, que reúne 16 bairros. Vereadores do Rio aprovam um projeto que dá às gestantes com problemas auditivos o direito de ter a companhia de intérprete de Libras durante o parto e consultas de pré-natal. E 11 linhas de ônibus voltam a circular na cidade após acordo da Prefeitura com empresários do setor de transporte. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição falando da Comissão Especial do Plano Diretor da Câmara do Rio, que nesta quarta-feira realizou a primeira audiência pública territorial de uma série que será feita nas 16 regiões de planejamento da cidade. As propostas discutidas foram para os bairros do entorno do centro do Rio e uma das principais mudanças previstas é o incentivo à moradia na região, que concentra a maior parte dos empregos formais. O integrante da Comissão Legal de Moradores, Empresários e Amigos do Rio Comprido cobrou que o plano diretor articule mais mobilidade para o bairro. Nós hoje em dia temos 8 linhas de ônibus ali, onde 6 delas ligam a gente só Tijuca, Zona Sul e o centro. O morador da Praça da Cruz Vermelha disse que antes de se pensar em novos empreendimentos para a área, é preciso priorizar a infraestrutura local. Ali choveu um pouquinho, a coisa alaga. E é difícil a gente conviver ali porque tem o esgoto, a questão de esgoto. Então, querem trazer mais moradores, por favor, invistam na infraestrutura. A representante dos trabalhadores informais do centro da cidade não vê a categoria ganhando atenção do plano. A gente quer ser incluído nesse projeto. A gente quer que a população do Rio de Janeiro tenha os trabalhadores informais trabalhando aqui, incluindo essas pessoas. A primeira audiência pública territorial do plano diretor foi dedicada às propostas para os bairros do entorno do centro da cidade. Uma das principais mudanças previstas é o incentivo à moradia na região. Nós temos, ao mesmo tempo, a região que concentra ou maior potencial de crescimento gerador de emprego e renda, maior número de postos de trabalho. A região central é um grande celeiro de estoque de geração de emprego e renda, mas nós temos hoje, em que pese, um grande esvaziamento tanto econômico, quanto social, quanto estrutural da região central. De acordo com o texto da Lei Complementar 44 de 2021, em localidades como o próprio Centro e a Lapa, Rio Comprido, Estácio e Catumbi, estão sendo alterados os coeficientes de aproveitamento máximo, que permitem um maior potencial construtivo. A gente tem observado, pela chegada de empreendimentos residenciais, o que ela significa, uma possibilidade de um adensamento expressivo de moradores nessa área. Existem projetos urbanísticos já em desenvolvimento para a região do Saara, o terminal Gentileza, já com estudos de expansão do VLT, há uma manifestação de interesse para a reforma da Feira de São Cristóvão, além de projetos urbanísticos para essa área que chamamos de quadrilátero financeiro, que vai mais ou menos entre Rua Uruguaiana e 1º de março. Acho que foi muito importante a participação de muitas pessoas ligadas aos diversos bairros que compreendem a área de planejamento 1, que é o grande centro. É uma área que acho que todo mundo sabe que precisa ser revitalizada, melhorada, precisa mudar alguns parâmetros para a gente conseguir desenvolver melhor, mesclar a moradia com comércio, com serviço, com uso industrial em algumas áreas, ter uma infraestrutura melhor e bacana, para que a gente consiga transformar o centro do Rio realmente no centro que a gente quer, que a gente merece, para ser uma das grandes referências da cidade, do estado e do país. A série de audiências públicas territoriais sobre este instrumento de desenvolvimento urbano que norteia a construção de políticas públicas para os próximos 10 anos vai passar por 16 regiões de planejamento. Abertos ao público, os próximos encontros acontecem na segunda-feira, dia 6, no auditório do Instituto dos Arquitetos do Brasil, no Largo do Machado, e na quarta-feira, dia 8, no Clube Casa dos Açores, na Tijuca. O cronograma de debates por regiões está disponível na área dedicada ao plano diretor no site câmara.rio. Na segunda-feira a gente vai falar da Zona Sul, todos os bairros da Zona Sul, e na quarta-feira que vem, no dia 8, todos os bairros que compõem a Grande Tijuca. Então acho que são duas audiências imperdíveis. A gente chama
para que todos participem, deem suas contribuições, cada um falando sobre alguma característica dos bairros que compõem essas regiões, que possa ajudar a gente a aperfeiçoar o texto do projeto. E agora a gente vai conhecer um pouco mais dessa região central da cidade, que foi tema das discussões da primeira audiência territorial da Comissão Especial do Plano Diretor. A reportagem é de Luciana Cabizieri. Uma cidade com quase 7 milhões de habitantes. O Rio se desenvolveu a partir da ocupação do Morro Cara de Cão e, posteriormente, do Morro do Castelo. Atualmente está dividida em 5 áreas de planejamento urbano, como determina o Plano Diretor em vigor de 2011 e que agora está sendo revisto pela Câmara Municipal. A região central da cidade e a ilha de Paquetá fazem parte da área de planejamento 1, que compreende também os bairros da região portuária, como Saúde, Gamboa, Santo Cristo e Caju, Centro, Lapa, Rio Comprido, Catumbi, Cidade Nova, Estácio, São Cristóvão, Vasco da Gama, Mangueira, Benfica, Santa Teresa e bairro de Fátima. Apesar de a região ter uma importante vocação comercial, também conta com milhares de habitantes. Ao longo dos últimos anos, vem passando por grandes transformações. A derrubada da perimetral, a construção do Boulevard Olímpico, os museus do Amanhã e de Arte do Rio significaram um marco na paisagem da cidade. O centro atual, o centro anterior, composto pelo o núcleo central da cidade do Rio de Janeiro, ainda foi e continuará sendo o principal polo de atração de negócios e trabalho para toda a região metropolitana. A região enfrenta desafios, como trazer mais qualidade de vida para os frequentadores e moradores. Junto com a pandemia, veio o abandono e o esvaziamento da região central que tenta se reerguer. Em 2021, a Câmara do Rio aprovou 2 importantes projetos para dar vida nova à região, atraindo investimentos, serviços e principalmente moradores. Um deles é o programa Reviver Centro, que estabelece diretrizes para a requalificação urbana e ambiental, incentivos à conservação e reconversão das edificações existentes e a produção de unidades residenciais nos bairros do Centro e da Lapa. Outra iniciativa é a chamada reconversão de imóveis. Essa lei estabelece condições específicas de incentivo para a reconversão de imóveis protegidos e de edificações existentes. As novas regras vão atingir, principalmente, imóveis no centro e na zona sul, que são regiões da cidade que concentram a maior parte dos bens tombados. São cerca de 1.700 imóveis tombados e mais de 10.000 protegidos na cidade. O projeto prevê que as intervenções nos imóveis tombados serão submetidas previamente ao Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural para garantir a manutenção das características culturais do patrimônio histórico-cultural da cidade. E o cônsul do Japão, no Rio de Janeiro, recebe agora à noite, na Câmara de Vereadores, o título de cidadão carioca. A repórter Simone Braga está ao vivo no plenário do Palácio Pedro Ernesto e traz agora todos os detalhes. Simone, boa noite. Boa noite, Ingrid. Boa noite a todos. Acabou de encerrar aqui a solenidade de entrega do título de cidadão honorário ao cônsul do Japão. Foi uma iniciativa do vereador Tarcísio Mota. Eu vou falar um pouquinho sobre o cônsul. Ken Hashiba, de 55 anos, é cônsul-geral do Japão no Rio de Janeiro e começou sua carreira diplomática em 1991. Graduado na Faculdade de Direito da Universidade de Tóquio, já foi também primeiro secretário na Embaixada do Japão na Itália em 2008. E na ocasião, hoje, na solenidade, o vereador Eliseu Kessler também entregou ao cônsul o título à cidade de Kobe como cidade irmã do Rio de Janeiro. E agora nós vamos acompanhar as entrevistas com o cônsul e com o vereador Tarcísio Mota.
Esse conjunto de homenagens hoje é uma demonstração de amizade, por tudo aquilo que a gente pode ter de intercâmbio entre Brasil e Japão, em várias áreas, na área da educação, na área técnico-científica, na área inclusive de prevenção aos desastres, que é uma questão importante para o Rio de Janeiro, e na área cultural, certamente. Portanto, toda essa questão de uma amizade que já existe hoje está aqui materializada no título, na exposição e na cidade irmã que nós vamos ter aqui hoje à noite. É para mim grande honra receber ao cidadão honorário de Rio de Janeiro. Vou receber representando a toda a comunidade japonesa com esforços de mais de 100 anos. Então, acho que tenho grande sorte. E neste momento, o cônsul, os convidados e os vereadores estão aqui no saguão da Câmara participando da abertura da exposição Japão na Câmara, em homenagem ao mês da imigração japonesa, uma iniciativa do vereador Pedro Duarte. A exposição Japão na Câmara conta com diversas peças, são bonecas ilustrativas do tradicional teatro kabuki, peças em madeira representando os festivais de cada mês, origamis e obras em cerâmica. A exposição acontece do dia 2 ao dia 21 de junho, de terça a sexta-feira, das 9 da manhã às 18 horas. Então, aí uma boa oportunidade para os cariocas e para a população conhecer um pouco mais da cultura japonesa sem sair do Rio de Janeiro. Vamos acompanhar, então, agora a entrevista do vereador Pedro Duarte. O Brasil é o país que possui a maior comunidade Nikkei, descendentes de japoneses, no mundo. E, além disso, os portugueses, que tem toda a nossa origem do Brasil, eles também foram os primeiros a estabelecer uma relação com o Japão, tanto que para eles botão é botão, copo é copô, então é uma relação histórica entre os países e é muito justa a homenagem ao Japão aqui hoje. E novas leis aprovadas na Câmara do Rio de Janeiro foram sancionadas pelo prefeito Eduardo Paes. A repórter Mariana Rosadas tem as informações. 2 leis foram sancionadas no município. A que dispõe sobre a criação e as normas de funcionamento do Programa Municipal das Casas Ancestrais e a que determina a cidade de Richardson, no Texas, Estados Unidos, como cidade irmã do Rio de Janeiro. A norma, que inclui a língua brasileira de sinais, Libras, no currículo escolar da Rede Municipal de Educação, foi parcialmente aprovada. Vetados na íntegra 3 projetos, o que proveria alimentação escolar adequada a alunos portadores de estado ou de condição de saúde específica, que instituiria zonas livres de agrotóxicos no município até 2030 e a que nomearia de tia Hilda Macedo a creche municipal Mãos Pequenas, no bairro de Paciência. E você vai ver no próximo bloco, gestantes com deficiência auditiva vão ter direito a intérprete de Libras durante o parto e exames pré-natal. Vereadores do Rio aprovaram na sessão extraordinária projeto que dá às gestantes o direito de ter o acompanhamento de intérpretes de Libras durante o parto e consultas de pré-natal. Outras propostas também foram aprovadas nesta quarta-feira. Na sessão extraordinária foram aprovados em segunda discussão 22 projetos de lei. Entre as propostas aprovadas, que incluem datas especiais no calendário oficial da cidade, estão o Dia Mundial do Skate e o que inclui no guia oficial e no roteiro turístico e cultural do município, o Mirante de Paris, espaço criado na comunidade do Jacarezinho, que proporciona lazer e cultura para a população carioca. É um estabelecimento que foi criado aqui na comunidade, perto da comunidade aqui do Jacarezinho, onde hoje você recuperou uma grande área do entorno, trazendo ali uma frequência dos moradores muito bacana. A Semana Carioca da Diversidade Religiosa, o Dia Municipal do Voo Livre e a Festa Literária de Campo Grande, a Flicamp, também foram propostas aprovadas e serão incluídas no calendário oficial da cidade. O projeto do vereador Felipe Michel, que declara como patrimônio cultural de natureza imaterial da cidade do Rio de Janeiro a modalidade esportiva denominada fute-mesa, foi aprovado em segunda discussão. O fute-mesa é uma modalidade esportiva que mescla o futebol, o voleibol e o tênis de mesa. E vale lembrar que no Brasil, o Rio de Janeiro foi o precursor da modalidade, que logo virou parte do cotidiano de jogadores de futebol, futevôlei, amadores e ex-atletas. O fute-mesa é uma modalidade esportiva que tem tomado conta da nossa cidade, das nossas escolas, das nossas praças.
e eu gostaria também de pedir a coautoria. Aprovado pelo Parlamento em segunda discussão, o projeto de lei que inclui, na Lei número 5.242, o Instituto Empreender para Desenvolver, Casa de Cultura de Jacarepaguá, como de utilidade pública. Criada em 2016 como iniciativa social, a Casa de Cultura de Jacarepaguá realiza diversos projetos importantes na região. O projeto, que estabelece o direito à presença de um intérprete da língua brasileira de sinais, a Libras, para acompanhar as consultas de pré-natal, o trabalho de parto e as consultas das gestantes e parturientes com deficiência auditiva, foi aprovado em segunda discussão. 11 linhas de ônibus voltaram a operar na cidade. Esse é o resultado de um acordo judicial firmado pela Prefeitura com o Ministério Público e os consórcios formados pelas empresas de transporte. O acordo começou a vigorar nesta quarta-feira, primeiro dia do mês de junho. Além da tarifa paga pelos passageiros, os consórcios vão receber um valor adicional pelo serviço efetivamente prestado com base no quilômetro rodado. A Prefeitura vai atestar a quilometragem rodada por meio de GPS. As linhas que não cumprirem a quilometragem mínima exigida não vão receber o pagamento de subsídio. Nesta primeira semana, a Prefeitura determinou o retorno das seguintes linhas. Na Zona Oeste, 870 Sepetiba-Santa Cruz, 871 Pingo d'Água, Estação Cesarão 3, 822 Campo Grande, Corcundinha, 849 Campo Grande, Base Aérea de Santa Cruz, 845 Cantagalo, Campo Grande, 881 Alvorada, Taquara. Na Zona Norte, 922 Tubiacanga, Fundão, 925 Rio Galeão Bancários, 778 Pavuna, Cascadura. Na Zona Sul, 014 Paula Matos Castelo, 104 São Conrado, Rodoviária. O Complexo Cultural da Cidade das Artes ganhou oficialmente nesta quarta-feira o nome de Bibi Ferreira. Uma placa comemorativa foi inaugurada no dia em que a artista brasileira completaria 100 anos. Além do prefeito Eduardo Paes, participaram da solenidade na Barra da Tijuca o presidente da Câmara do Rio, Carlos Caiado, e o vereador César Maia, autor do projeto que deu o nome de Bibi Ferreira à Cidade das Artes. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe o que acontece no Legislativo Carioca em Câmara.rio e nas nossas redes sociais em @CâmaraRio. O conteúdo da nossa programação também está disponível em podcasts que você pode escutar na sua plataforma de áudio preferida. A seguir, você assiste ao programa Câmara Rio Reportagem Especial, hoje falando sobre meio ambiente e reciclagem. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.